Olá, meus amigos, amigas, olá a todos, né? Eu estava aqui no meu local de trabalho e às vezes aqui é um momento de eu pensar um pouco, né? Na vida, nas coisas que acontecem à nossa volta, meditar um pouco na nossa história, né? Nossa história de vida como seres humanos. E às vezes eu me pego me pensando por que a vida nossa é tão curta, né? Por que a gente vive tão pouco? Nós somos inteligentes, temos capacidades que não é encontrada em nenhuma outra espécie viva. Nós, seres humanos, temos qualidades, capacidade de desenvolver qualidades ímpares. E eu fico intrigado quando eu vejo a história de que uma tartaruga chega a viver 300 anos. E eu fico tentando buscar resposta para muitas das perguntas. E eu sei que todos nós fazemos isso, né? Especialmente quando nós estamos perdendo alguém que a gente ama. E aí muitas das coisas ficam sem respostas para nós, né? Mas para você que é simpatizante da Bíblia, para você que não é também, eu entendo, também leio outras publicações. Pessoas que às vezes perderam a fé de Deus, algumas pessoas nem desenvolveram a fé por Deus. Eu jamais vou julgar essas pessoas porque cada um de nós temos uma história que nos levou a construir em nossa mente uma cadeia de pensamentos diferente um dos outros. Mas a verdade é que todos nós precisamos ser respeitados. Para você que é ateu, eu não sei por que você é ateu. Se foi por opção, se foi por... talvez você não quis acreditar porque é mais conveniente para você. Não sei qual foi o que te levou a ser assim. Mas a verdade é que todos nós temos os problemas, muitos problemas iguais. Sofremos problemas iguais e nós queremos a solução. Agora eu vou dizer uma coisa que Ariano falou, escritor, ele disse que é mais difícil a gente acreditar na ciência do que acreditar em Deus. Porque é tanta coisa que a ciência traz, né, para tentar te convencer de que não, de como nós viemos, que é simples, você simplesmente veio como Deus disse. E tem respaldo para isso, né? Até porque a própria ciência não consegue se explicar. Tenta. A ciência, não estou sendo contra a ciência, é muito importante no nosso dia a dia. Nós precisamos dos desenvolvimentos científicos. Inclusive a Bíblia, embora não é um livro científico, mas quando se trata de ciência, ela é, exata. Mas como mencionei, todos nós precisamos parar para meditar e pensar, né? Aqui foi o momento que eu parei, eu estava aqui no meu trabalho e falei, não, preciso falar alguma coisa aqui sobre nós, sobre nossa vida. Todos nós estamos tendo problemas. Algumas pessoas com mais problemas do que outras, né? Às vezes os problemas são maiores também. Mas eu vou contar, uma vez um amigo meu contou algo interessante, eu achei interessante, porque ele fala de um homem que estava com sérios problemas na vida dele. E ele não sabia mais o que fazer, que ele tirava o sono dele, né? Ele teve que começar a tratar com neuropsiquiatra, né? Porque ele precisava tomar remédio para dormir. Mas aí um amigo dele chegou e falou assim, eu vou dar um nome fictício aqui pra gente não falar. Falou, Antônio, eu conheço um advogado aí, muito bom. Ele falou assim, mas rapaz, eu acho que esse problema meu não tem solução, mas vai lá conversar com ele. Pelo menos vai conversar com ele, né? E ele foi conversar com esse advogado, né? Até porque ele não queria desagradar o amigo, meio desacreditando. Quando ele sentou naquela cadeira,
e começou a ouvir o advogado falando com ele da forma fácil que ele tinha para lidar com aquela situação, que resolveria aquela situação para ele, da forma que ele resolveria, ele começou a perceber de que a situação não estava perdida como ele pensava. Não estava perdida como ele pensava. E aí ele deixou o problema dele lá na mão desse advogado. Ele acreditou tanto. Vou contar para vocês que ele encontrou com esse amigo dele assim uns 2 meses depois. E o amigo dele já estava até um pouco evitando ele, porque ele só parava para falar desses problemas, né? Só parava para contar o problema. Então assim, já não tinha nem outros papos para falar. E aí quando o amigo dele, meio relutante, falou, não, preciso perguntar a ele. Ô amigo, o seu problema, como é que tá? Ele falou assim, que problema? Qual é o problema? Ele falou assim, aquele que... Ah, rapaz, já tinha até esquecido, né? O que aconteceu? É que o advogado que ele deixou o problema, ele confiou tanto que já nem lembrava mais do problema. Então assim, você confia em Deus? Você confia mesmo em Deus para pegar os seus problemas e colocar na mão de Deus? Se você confia em Deus, se você confia em Deus de fato, você não vai ficar toda hora contando os seus problemas para alguém. Se alguém perguntar, você diz, não, eu não vou, nem estou nem lembrando disso não, porque eu deixei na mão de Deus. Então isso é uma confiança. Quando a gente deixa na mão de Deus, a gente não fica, como diz assim, como usa a expressão martelar, falar todo o tempo, né? E aí eu estava aqui sentado e pensando quantos problemas nós temos hoje, né? Quantos problemas o ser humano tem hoje? Para deixar na mão de Deus, viu? Para deixar na mão de Deus. Nós precisamos deixar na mão de Deus, confiar. Olha, amigos, a gente está lidando com uma época de muito estresse por causa dessas questões de pandemia. E aí as pessoas estão desesperadas, sem saber até o que fazer, né? Às vezes até sabe, mas está tão desesperada da vida, desacreditada no próprio sistema, que acaba até fazendo loucuras. Mas quando nós confiarmos em Deus, eu vou falar em Deus porque para mim acho que não tem coisa melhor do que conversar. Conversa de Deus é muito melhor de falar de mim e de falar de qualquer uma outra pessoa. Falar de você é melhor do que falar de mim, tá? Falar de suas qualidades é melhor falar do que minhas qualidades, mas falar de Deus é melhor do que falar de qualquer uma outra coisa. Então por isso falamos de Deus na nossa vida, né? Tem um texto na Bíblia que depois você pode pegar na sua Bíblia. Eu não estou com a Bíblia aqui aberta agora, mas eu vou recitar, você pode ler lá na sua Bíblia, né? Isaías 49:15. Esse texto é maravilhoso, porque ele se trata, ele fala de uma situação, ele faz uma analogia aqui de uma situação que eu pessoalmente desconheço no meu habitat aqui natural, a Terra. Um amor mais sublime do que o amor de uma mãe para um filho. Não existe, não. Uma mãe, ela acredita, não porque lhe falaram, não porque lhe mandaram fazer isso. É o instinto dela. Ela acredita, ela espera, ela é paciente, né? O seu filho, ele pode ser o pior filho, pior marginal. É tanto que um escritor brasileiro disse, filósofo e escritor brasileiro, ele disse que a mãe é um último induto de um filho. Se uma mãe dizer para um filho que ele não presta, é porque ele não presta mesmo. E esse texto de Isaías 49:15, lá disse, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê de forma a não sentir piedade pelo fruto do seu ventre? Ela pode até esquecer, Deus disse,
mas eu jamais esquecerei de você. Que amor, né? Que demonstração de amor de Deus por nós. Nós devemos ser gratos e muito grato a Deus por este amor que Ele tem por nós. Ele comparou o amor dele ao amor de uma mãe, para que a gente pudesse entender, né? Então, qualquer coisa, qualquer dor, qualquer coisa que a gente sente, a gente vai contar para nossa mãe. Mas Deus diz que o amor dele é maior, viu? Então a gente pode contar para Deus.